Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como o gentil ou o publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Glorificado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Glória a Deus. Amém. Que palavra abençoada, que lição é essa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E todas as palavras do Senhor, como nós salmodiamos mais cedo, são para nós instruções e vida. E que Ele nos guie nesse caminho sempre, é o caminho da nossa salvação. Amém, amados? Amém. Meus irmãos, a fraternidade que foi comentada, lida aqui pelo pastor André, ela com toda certeza é o maior interesse do Evangelho, pelo menos aqui na terra. Fraternidade, isto é, viver entre irmãos. Existem muitos relacionamentos que nós vivemos. Quando criança, nós temos os colegas da escola, nós temos um relacionamento com os titios, com as vovós, com os vovôs. Depois, certo momento, vamos criando nossos amigos, os vínculos mais profundos. Nós temos relacionamentos diferentes com os nossos pais. Às vezes, quando somos menores, mais crianças, temos dependências maiores. Mas quando o tempo vai crescendo, o relacionamento muda, o amor muda, o respeito muda. Nós vamos tendo ideia do que de fato é honra e o que de fato é amor. E o tempo vai passando e nós vamos nos relacionando com a esposa, também com filhos, com amigos. Alguns vão para a obra do Senhor, vão ter relacionamento com pastores, com missionários. Os pastores vão ter relacionamento com as suas ovelhas. E em todos esses relacionamentos, nós temos comportamentos que são diferentes. Nós não lidamos de forma igual com todas as pessoas. Não é questão de ser duas pessoas e de não ser real ou inteiro com alguém. Mas é questão de intimidade, de laço, de afetividade, de como é que se trata certo tipo de companheiros. E o certo é que a vida vai construindo isso. O tempo vai passando, quanto mais velho vamos ficando, a vida vai construindo isso de forma que a fraternidade, ou quer dizer, o laço entre irmãos, seja o mais profundo. Casais compreendem isso. Com um tempo, o laço entre os dois se transforma numa fraternidade, numa irmandade tão grande, que é aquilo que é de mais profundo que os une. O amor ao próximo, realmente, é o próximo, aquele que dorme junto e que acorda junto. Pais e filhos também, seus relacionamentos se transformam. Não é mais do mesmo jeito, não é mais a mesma dependência, não é mais a mesma forma de corrigir, mas o laço da fraternidade, esse perdura o tempo que for.
podem ser dois idosos, pai e filho. Com certeza o laço da irmandade nunca vai deixar de existir. Assim como pastores deixam de ser pastores de certas ovelhas, e ovelhas deixam de ser ovelhas de certos pastores, mas o laço mais profundo entre os irmãos, entre a irmandade, essa fraternidade, ela não pode deixar de existir. Logo, percebe que o relacionamento mais importante e aquilo que de fato Cristo mais deseja entre nós é que nós sejamos irmãos e que nos amemos com esse amor que é fraterno. Amém? E isso tudo, meus queridos, porque o amor é o interesse maior do Evangelho. E é na vida entre irmãos, é na vida fraterna, que se vive esse amor de maneira plena. Só é possível entender, compreender, amar e ser amado de verdade quando nós vivemos esse laço entre irmãos, esse laço fraternal entre irmãos. Numa vida, é natural que alguém fale com o outro. É a coisa mais comum que se tem, é que de uma certa maneira o marido seja injusto com a sua esposa seja injusta com o seu marido. É natural que os pais falhem com os seus filhos e os filhos falhem com os seus pais. Isso é natural. E é por isso que o amor é o maior interesse do Evangelho, e é por isso que ele só pode ser vivido se tiver um laço entre irmãos. Só vai poder sumir esse senso de injustiça, só vai poder desaparecer do coração de alguém essa marca de que alguém foi ferido, quando ele olhar para o outro como quem está olhando para o seu irmão. Porque quando o filho olha para o seu pai, ele espera excelência. Quando a esposa olha para o seu marido, ela espera amor incondicional. Mas quando ela olhar para o seu esposo e ver o seu irmão, ou quando o filho olhar para o seu pai e ver o seu irmão, quando a ovelha olhar para o seu pastor e ver que ele também é o seu irmão, e vice-versa, as coisas mudam. As injustiças começam a diminuir, porque o Senhor nos dá uma base de como é que deve ser o comportamento e o amor verdadeiro entre os irmãos. Quando ele diz, amados, se o teu irmão peca contra ti, vai corrigi-lo a sós. Há quem mais enérgico possa imaginar que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ir bronquear a sós. Tem gente que apanha essa palavra com gosto. Olha, eu tenho uma pequena liberdade que Cristo me dá. Se o meu irmão falha contra mim, eu vou lá, eu vou repreendê-lo. Eu posso repreendê-lo. E pode, diz outras versões, repreende-o. Só que o que não pode fugir de qualquer lição do Senhor Jesus é que ele pretende manter a fraternidade, o laço entre os irmãos e o amor como o elo mais profundo. Não pode existir essa correção se não for com o olhar de um irmão para o outro e se não for em amor. Então ele diz, se ele pecar, corrige, e se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. E esse é o primeiro ponto que eu quero ministrar nessa manhã. A nossa relação de irmãos, ela vai envolver a correção, e a correção que nós lançarmos ao nosso irmão vai envolver com toda certeza o amor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1. Gálatas, capítulo 6, e o verso é o verso 1, para a gente entender qual é a instrução apostólica a respeito desse assunto. Gálatas, capítulo 6, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: ora, esse ensinamento que nós vamos ter é relacionamento entre irmãos. E ele vai permear relacionamento de pastor para ovelha, de pai para filho, de marido para mulher, de sobrinho com tio, de tio com sobrinho. Irmãos, ele diz, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais,
corrigir esse tal com vara pesada. É assim que está escrito? Não. Corrigir esse tal com arrogância. É assim que está dizendo? Não, diz com espírito de mansidão, diz o texto. Cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo e demonstrando que a correção é um ato de mansidão e de amor e que deve ser aplicada com toda certeza, com cuidado. Com cuidado, justa, perfeita, total e completa. Nós só podemos receber do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único capaz de ser 100% justo quando nos corrige. É o único. Eu sempre comento que muitos, quando estão afoitos, nervosos, revoltosos com a igreja, os desigrejados ou aqueles que querem corrigir alguém que está errado, eles tomam como exemplo o Cristo na Páscoa, quando entrou no templo, derrubou a mesa dos cambistas, chicoteou os vendilhões. Eles dizem: vocês nunca viram o que Cristo fez? Tomam para si o exemplo de Cristo, aquele que o zelo da casa o consumiu. E eu sempre comento que Cristo é o único que tem moral e excelência para poder entrar no templo, virar a mesa dos cambistas, chicotear os vendilhões. Cristo é o único que tem excelência moral para isso. Ele é o único que, quando for repreender, e o dia do juízo vai vir, e ele vai vir sem misericórdia, porque Cristo não precisa ter cuidado de si mesmo. Cristo não precisa ter cuidado de si próprio para que ele não caia na mesma tentação. Não, Cristo não precisa ter esse comportamento de igualdade em relação ao outro quando ele corrige. Porque Cristo é superior a nós. Mas nós não, nós somos irmãos uns dos outros. Nós não temos a mesma excelência moral de que Cristo. Nós não estamos em um patamar acima como o Senhor está. Nós não temos a mesma autoridade nas mãos como tem o Senhor Jesus Cristo. Então, nós corrigimos uns aos outros como irmãos. E como é que irmãos fazem? Faz com espírito de mansidão, cuidando de si mesmo. Isso envolve marido e mulher, isso envolve pai e filho, isso envolve pastor e ovelha. O cuidado pessoal, o cuidado consigo mesmo, aqui tratado, é o cuidado da arrogância, é o cuidado de você não analisar que também, em alguma forma, em algum momento, em alguma situação, tu também fostes injusto, tu também falhaste, tu também erraste, ou ainda que tu estejas certo, tua medida, a tua dose de repreensão pode ter sido maior do que a ofensa. Tenha cuidado dessas coisas, cuidado para não errar o alvo, com tanta vontade de corrigir o outro. É com espírito de mansidão, cuidando de si mesmo, para que também tu não sejas tentado. E ele vai dizer: mas como é que isso vai acontecer? Se tu vai repreender o teu irmão que cometeu algum erro, ele diz: carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro. E o que Paulo termina dizendo é, o que eu trago para nós essa manhã, que ainda que Cristo tenha dito, se teu irmão peca contra ti, vai e corrija o teu irmão, de nenhuma maneira Cristo está nos ensinando que nós somos agora os espiões do Espírito Santo. Eu vou observar quando meu irmão pecar contra mim e não vai passar uma, porque Jesus me permite. Nós não somos o 007 de Cristo, com a arma na mão, apto a conseguir derrubar aquele que nos ofende. Não, ele está dizendo, se for possível, carregue o peso do outro, uns dos outros. As pessoas falham, elas pecam, mas nem sempre elas estão pecando contra ti. Às vezes elas estão pecando por falhas
porque não tem a mesma construção moral que você, emocional do que você, o mesmo entendimento intelectual. Tem gente que falha contra você muitas vezes porque não tem o mesmo juízo, não vê as coisas como você vê, não teve a mesma educação escolar, não frequentou as mesmas salas de aula, não tem a mesma cultura. Elas não pecaram contra ti de fato, elas não fizeram contra você verdadeiramente, elas simplesmente erraram. Se for possível, carrega um pouco desse peso, dessa ignorância dessa pessoa, carrega um pouco dessa falha dela. Quantas vezes quem vive a vida a dois entende isso? Você está com outro que não é igual a você, porque não teve a mesma educação, porque não recebeu as mesmas palavras, porque não sofreu o mesmo que você sofreu, porque não esteve na sua pele. Então, se for possível, carrega o peso dessa pessoa. Se for possível, ele vai dizer, se tu fizer assim, tu vai cumprir a lei de Cristo. E se tu pensa que é alguma coisa, não sendo aquilo que tu pensa que é, suponhamos o 007 do Espírito Santo, tu tá te enganando a ti mesmo. E cada um, então, crie por hábito examinar a própria consciência, porque Cristo, naquelas palavras, não nos deu a autorização de examinarmos as outras pessoas. Se alguém imagina que ali é Cristo nos dando a autoridade para buscar o erro do próximo, Paulo está dizendo pelo Espírito, cada um examine sua própria conduta. E começa por esse jeito. Amém, amados? Então, quando ele vai dizer, se tu fizer assim, tu ganhastes o teu irmão, com toda certeza está demonstrando que ganhar o irmão é a maior intenção daquele que corrige. Se você corrige o seu irmão, mas não é para ganhar o seu irmão, não é para que ele se arrependa, se a sua intenção não é essa, mas é simplesmente, às vezes por vaidade humana, de demonstrar que ele está errado, eu não vou dormir sem deixar claro e patente de que ele está errado. E a sua intenção não é corrigi-lo, você não está, não é ganhá-lo, você não está fazendo em amor. Em amor e em fraternidade, é você até pensar, amanhã eu converso com ele. Ele procura externar o que está dentro dele, mas o justo, ele considera as coisas. É importante considerar, refletir. Existe um tempo e um modo certo para o sábio, mas quando nós estamos simplesmente interessados em deixar claro que nós estamos certos ou que nós somos as vítimas e que o outro é o errado, e aí nós falhamos aqui. Se a intenção não for ganhar, não repreenda, não está na hora certa. Quando você tiver com amor no coração, agora é a hora certa de trazer esse erro da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, da ovelha, do pastor, do meu irmão, seja lá quem for. Agora é a hora de ganhá-lo, então agora é a hora de corrigi-lo. Amém? Aí o que mais ele diz? Mas se ele não te ouve, você considera ele como um gentil e um publicano. Olha que situação interessante. O gentil e o publicano, quem acompanhou o The Chosen aqui em casa, viu como que o Mateus é tratado. Ele é cuspido na rua. Quem não assistiu, não quero dar spoiler para você. Ele é cuspido na rua. Ele é considerado o esterco. Tem uma cena, eu vou ter que dar o spoiler, que ele pisa nas fezes, ele caminha entre os ratos, e aquele que vai carregá-lo nem se ofende com aquilo, mas está enojado dele, porque o Mateus era um publicano. Os publicanos, eles eram extremamente malqueridos, malquistos, porque eles eram principalmente os judeus, no caso de Mateus, que cobravam impostos dos seus irmãos para Roma. E eles eram rigorosos, e a fama deles é que eles eram ladrões. Eles cobravam acima do que podia, acima do que devia. Veja só, entre os irmãos eles eram ricos, enquanto seus irmãos padeciam grandes, altas somas de dívida com o Império Romano. E Jesus disse, considera aquele que não te ouviu como um publicano. Olha o gentil, como era tratado. O gentil, ele era chamado
de cachorro, porque a sua raça não era pura. Era um cachorro, nascido de sei lá de que cruzamento, sei lá de como não tem linhagem real num cachorro de rua. Jesus disse: se o teu irmão te ferir, perdão, se ele não ouvir a igreja, se ele não ouvir você, se ele não ouvir duas testemunhas, se ele não ouvir a igreja, considera ele como um gentil e um publicano. Meu Deus, que agressividade do nosso Senhor Jesus. Só que essas são as formas que o judeu via o gentil publicano. Era o judeu que via o gentil publicano assim. Cristo não ensinou a amar o gentil publicano assim, ou ensinou? Não. Ele disse: olha, se vocês estão saudando na rua só aqueles que fazem bem a vocês, que demais vocês estão fazendo? Os gentios e os publicanos não fazem a mesma coisa, Jesus diz. Ora, os gentios e os publicanos eram aqueles que faziam a mesma coisa. Jesus, então, quando diz considera essa pessoa como um gentil publicano, ele não está dizendo que nós temos agora a autoridade de renegar essa pessoa, que nós agora podemos riscar o nome dela da nossa agenda, apagar do contato do nosso celular, tirar ele do nosso Facebook, desviar o rosto dele porque ele não ouviu a igreja. Ele me ofendeu, eu fui até ele, o repreendi, levei 2, 3 testemunhas, levei diante da igreja, ele não se arrependeu, pois agora Cristo me dá o direito de odiá-lo. Não. O gentil e o publicano, Cristo já ensinou como amar. Ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, assim vocês serão filhos do Pai que faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Jesus ensinou que os gentios e os publicanos, quando eles deram um tapa na nossa face, a gente tem que dar outra. E quando eles nos obrigarem a caminhar uma milha, o que a gente faz? A gente vai a segundo. Onde eu quero chegar? Com os gentios e os publicanos, nós sofremos o agravo. Com os nossos irmãos, o que a gente pode fazer? Corrigi-lo. Faz isso comigo, não. Olha, não é desse jeito. Você está falhando. Não quer me ouvir? Vou chamar 2 irmãos aqui. Não chama os fofoqueiros. Vou chamar 2 irmãos. Não quer ouvir? Eu vou levar diante da igreja. Não é pelo braço. Igreja, vem ver o que esse rapaz está me fazendo. Leva diante de um pastor, né, de um conselheiro da igreja. Leva para a causa governamental, vou dizer assim. Ele não te ouviu? Sofre o agravo. Agora, ele é aquele que Cristo ensinou, tu padecer o que for para ganhá-lo. O primeiro, o teu irmão, tu pode levar diante da disciplina da mesma igreja que tu te põe. Nós estamos dentro dessa disciplina aqui na nossa congregação. Não pode dever o outro. Na nossa congregação não pode machucar. Então nós estamos debaixo da mesma disciplina. Irmão, não faça isso. Nós estamos debaixo desse código aqui, não é essa norma da nossa congregação. E nós vamos estar debaixo dela. Agora, se ele não ouve ninguém, ele não está mais debaixo dessa disciplina. Eu não tenho mais esse poder de levá-lo comigo. Agora eu só posso amá-lo e sofrer o agravo. É só isso que Cristo me ensinou a fazer. Amém? Agora, por que tudo isso? Para me concluir. Por que o Senhor nos dá essa orientação de levar diante da igreja, de corrigir em amor, de apresentar essa pessoa? Por que será? Eu quero ler com você a continuação do texto de Mateus 18, que diz assim, no verso 19. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante como Cristo nos encanta com a sua sabedoria. Ele uma vez me perguntaram assim, pastor, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá ele está? E quando eu estou só, ele não está? Eu disse, presta atenção no que você está lendo. Reunidos. Você não pode estar reunido sozinho.
Agora, então, se está reunido, no mínimo é 2. Se teu irmão pecar contra ti, meu irmão, vem aqui reunir comigo em nome de Jesus, que eu preciso falar com você. Quem está entre vocês? O Senhor. Eu estou no meio de vocês. Ah, mas 2 não está bom então. Então 2, 3. Chama as testemunhas. Eu estou no meio de vocês. E se tiver mais, se for a igreja, eu estou no meio. Em amor e em nome do Senhor, Jesus está entre nós. E é por isso que há um poder de correção aqui. Se você chama o seu irmão para o corrigir, só você e ele, quantas possibilidades você tem de ganhar o seu irmão? Quase nenhuma. Gente, o ser humano é uma ilha intransponível. Nós não aceitamos ser invadida a nossa consciência. O ser humano, ele enxerga as coisas como ele bem quer. Ontem nós vimos aqui um programa onde o chefe, ele repreende o empregado pelas falhas do empregado, e quando ele vai falar lá o sofrimento dele, ele diz assim: não, sabe qual é o problema dele? O problema dele comigo é porque eu não tenho escolaridade. Ele acha que é como se fosse uma arrogância do chefe, sendo que o problema era objetivo. Você não está fazendo isso aqui certo. Mas a pessoa de mente pequena, ela nunca vai conseguir ver, enxergar o erro dela em si. Ela vai sempre de alguma forma se fazer de vítima. Não, aqui é alguma coisa contra mim. Ele está falando isso para mim porque ele não gosta de mim. Ou ele não viu tudo aquilo que eu fiz de bom a vida toda. Não enxergou ontem, mas ele está falando de algo objetivamente. Foi isso aqui. Não importa mais as outras coisas, não interessa os pormenores. Esse aqui é o ponto que está sendo tratado. O ser humano não vai, por bondade própria, por excelência moral, ouvir a sua correção e dizer: nossa, você corrige tão bem. Se você não trazer Cristo, não vai ter cura. 2, eu estou no meio. 3, ou mais, eu, Senhor Jesus, estou no meio. E é por isso que há poder de transformação, porque Cristo está no meio. Agora, Cristo não está dizendo essa palavra em vão. Você sabe que Cristo é nosso Senhor e é Deus para nós. E Cristo está assumindo aqui a divindade. Cristo está assumindo de que Ele é Deus. Ele está deixando claro para os seus discípulos que Ele é Deus. Ele tem poder para estar na reunião de 2. Se você pega 2 bilhões de cristãos e eles se reúnem em pares, Cristo está habitado nesses 4 bilhões. Não, 1 bilhão de par. 1 bilhão de reunião, Cristo está lá entre eles. Prova a sua divindade. Ele é onipresente, está em todo lugar. Mas mais do que isso, Cristo está trazendo a consciência dos fariseus, dos escribas e dos discípulos, algo que era comum entre eles. Abra sua palavra lá em Salmo 82. Você sabe que o período de Cristo era um período cheio de sinédrios, não é isso? Cheio de sinagogas, um lugar onde era cheio de juízes. Todas as falhas e os erros eram levados diante dos fariseus para julgarem nos tribunais menores das sinagogas, e quando a causa era grande, levavam até o Sinédrio, no tribunal maior em Jerusalém. Os judeus do tempo de Cristo eram fãs, devotos de sinédrios e de sinagogas. Eles amavam um julgamentozinho. Concílios era a melhor coisa que podia ter na época deles. E eles julgavam tudo pela lei. Mas porque havia na consciência do judeu uma instrução. E eu quero ler com você. Deus preside na Assembleia Divina em meio aos deuses. Ele julga. Esse salmo é um salmo contra os maus julgamentos, é contra os julgadores falsos. Mas aqui havia uma compreensão, presta bem atenção. Se dizia que essa Assembleia Divina, ou essa reunião dos deuses, eram os concílios. Mas por que era divina? Porque Deus presidia aquelas reuniões. Eles diziam assim, olha, Deus está habitado nos concílios, isto é, aquilo que o concílio decidir, está decidido.
E aquilo que o concílio ligar está ligado. E aquilo que o concílio desligar está desligado. Na época de Cristo haviam determinadas regras. Não podia se cuspir no chão, na grama, perdão, para não, no dia de sábado, para não regar a grama. Não podia se cuspir na terra, porque senão estava se fazendo lodo, tijolo é barro, barro é trabalho, perdão, barro e tijolo é trabalho, dia de sábado não podia. Quem determinou isso? Os sinédrios. Mas por que eles obedeciam? Porque se está ligado aqui na terra, diante de Deus que preside essa assembleia, logo está ligado também aonde? Nos céus. Só que havia uma norma, pastor. Não era 2, eram no mínimo 10. Se 10 juízes, quando nós lemos aqui, olha, em meio aos deuses ele julga, a palavra aqui, Elohim, é traduzida para juízes, senhores, também para deuses, mas mais combina com senhores. Então ele está dizendo, Deus está no meio dos julgamentos, é o que eles entendiam. E é verdade, mas é uma repreensão. Olha o que ele diz, até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios. Vocês estão sendo condescendentes com o erro, com o pecado alheio, vocês estão permitindo a opressão, vocês estão permitindo o abandono, o repúdio, vocês estão permitindo a orfandade, vocês estão dando permissão para tomar a casa das pobres, das viúvas, daquelas que ficaram sem seu esposo, que ficaram atoladas em dívida. Libertem o fraco, libertem o indigente, libertem o estrangeiro. Ele está dizendo, está havendo uma injustiça nessa assembleia, já que Deus está presidindo ela. Aí a palavra fala, eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Quer dizer, vocês são julgadores, vocês são senhores, todos vocês são. Mas vocês vão morrer como qualquer homem e vão cair como qualquer pessoa, se não entender que Deus preside a Assembleia Divina. Deus está entre os irmãos. Se não entender que a reunião é essa entre os irmãos, a necessidade dela é de libertar aquele que está sendo oprimido, vocês não vão tomar para si essa verdade das Escrituras. Vós sois deuses, vocês são os senhores, os julgadores, vocês são os príncipes, vocês são aqueles que ordenam, que ligam, que desligam as coisas aqui. E eu, o Senhor Jesus, aonde tiver 2 ou 3 de vocês reunidos no meu nome, para ligar e desligar, para perdoar, para inocentar, para retirar o oprimido da mão do opressor, eu estarei no meio de vocês, confirmando aquilo que vocês estão fazendo. Onde tem 2 ou 3 no meu nome, eu sou o Deus dessa assembleia e vocês são deuses, é o que está dizendo a lei. E por que há poder de cura? E por que você, em nome de Jesus, pode corrigir o seu irmão? E por que você, em nome de Jesus, pode ir até ele? Porque há um poder de transformação. Você não é um cidadão qualquer. Você é Deus. Não fica ofendido. É Senhor. É Deus com Deus minúsculo na tradução. Você é Senhor aqui. Você é juiz. É Elohim. Diante do Deus dos deuses. Quer dizer, do Senhor dos senhores. A Bíblia não é politeísta, meus queridos. Não é deuses, não está falando dos deuses pagãos, não. Está falando dos filhos, está falando dos seres humanos, que nas assembleias habitadas por Deus, ligam, desligam, atam, desatam. Os fariseus tomaram para si essa verdade para colocar julgo em cima dos irmãos, para atar, para ligar julgo sobre eles, que eles não eram capazes de carregar. Mas não foi para isso que o Senhor nos deu essa autoridade. Foi para livrar o oprimido, o órfão, a viúva, o necessitado. Sendo que, amados, a obra do Senhor e aquilo que a gente faça tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. E se você não encarar o seu irmão como aquele que de alguma maneira está sendo influenciado por algo ruim, que precisa se libertar de alguma coisa,
que ainda tem na mente dele, nos seus atos, domínio do pecado, às vezes de falta de sabedoria, de instrução, se você não olhar para aquilo como algo que precisa de libertação, e que você pode sim, você e ele, os dois, resolver isso e ganhar o teu irmão, ou com 2 ou 3 testemunhas, pessoas de confiança perto de você, e vocês dois ganharem o irmão, ou então diante da igreja, do conselho, dos sábios, dos líderes, e ganhar o teu irmão. Se você não conseguir, em amor, ganhe o teu irmão, dá a outra face, caminhe a segunda milha para ganhar o teu irmão. Pode ser que na segunda milha, depois da primeira que era obrigatória, a consciência dele doa e ele se arrependa. E pode ser que na outra face ele também se arrependa de ter feito o que fez a você e você acaba ganhando o teu irmão. Tudo isso porque nós somos julgadores em Deus para libertar os oprimidos. E precisamos entender, nas famílias, muitas são as feridas, muitas são as mágoas de uns para com os outros, a falta de perdão é com certeza a razão de tudo isso. O ser humano é extremamente orgulhoso, ele não quer abrir mão das suas dores e não quer abrir mão de ser aquele que foi vitimado, mas é necessário para haver cura e transformação no corpo de Cristo, em Jesus Cristo, ganhar o irmão. E para isso não pode olhar mais com aquele olhar, a esposa espera o amor incondicional, o filho espera dos pais a excelência e por aí vai. Não olha agora como teu irmão, ele pecou contra você. E em Cristo Jesus, na autoridade de Senhor das Assembleias, você então liberta aqueles que estão oprimidos. Amém? Vamos ficar de pé.